Meus irmãos, a paz do Senhor. Você está no canal EBD Clebson Silva, né? Hoje nós vamos tratar de um assunto da nossa lição, da segunda lição do quarto trimestre, lição da CPAD, que tem por título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Esse é o tema geral da nossa lição e nós vamos estudar a segunda lição, que é intitulada Quem era Jó? Então, antes de nós começarmos, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal para nos ajudar a divulgação desse trabalho. Faça aí alguma coisa, comente, compartilhe, colabore conosco, porque afinal de contas, esse é um trabalho feito para você, no intuito de ajudar a escola dominical. O título da nossa lição, como eu já falei, vai retratar a história de quem era Jó. Vai falar a respeito desse homem de Deus, que a Bíblia nos traz grandes lições no livro de Jó. O texto áureo se encontra no livro de Jó, capítulo 1 e o versículo 1, está escrito assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática diz o seguinte: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Então nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em classe. Ela está no livro de Jó, no capítulo de número 1, versículos de 1 a 5. Como já é de costume, nós não vamos ler para podermos ganhar tempo no vídeo. Então vamos lá para continuando. Os objetivos da nossa lição, ele tem como objetivo geral demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. O primeiro objetivo específico diz o seguinte: mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. O segundo, citar a prosperidade de Jó como uma consequência do favor de Deus. E o terceiro e último objetivo específico é destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Então tá aí os objetivos a serem alcançados no próximo domingo, na sua aula. A nossa introdução, ela diz o seguinte: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Então, meus queridos, nós primeiro observamos aqui que a nossa introdução ela já está indicando que nós vamos falar a respeito desse santo homem de Deus. Jó, ele foi um homem que fez a diferença na sua época. Tanto que até hoje nós estamos falando e aprendendo com Jó os valores de Jó. E como o texto, a parte central da nossa lição, ou melhor dizendo, o título da nossa lição, ele vai falar de quem era Jó. Então a gente tem logo um parâmetro da vida de Jó no primeiro versículo do seu livro. No primeiro versículo do seu livro a gente vê que Jó ele é destacado 5 aspectos do caráter de Jó. Tudo isso nós vamos ver no decorrer desta lição. Então a gente vai observar que o comentarista também da lição e o próprio livro de Jó, ele coloca em destaque Jó como sendo um homem normal, como sendo um homem
um homem justo, um homem santo, né? O autor sagrado, a gente observa que o autor sagrado faz questão de ressaltar que a, que é o protagonista do livro, ele é um ser comum, né? É um homem normal, era um ser humano comum. Jó era mais humano, era tão humano quanto qualquer outro ser humano, né? E apesar de toda a aura que cerca Jó, que o cerca hoje, né? Jó era uma pessoa comum. Por isso, o escritor do livro usou um substantivo tão comum para denotar qual humano era Jó, né? Jó não era uma figura lendária, ele era tão humano como os demais humanos. Disse certa vez Charles Spurgeon, ele disse assim: a fé capacita-nos a regozijar-nos no Senhor de tal forma que nossas fraquezas tornam-se vitrines de sua graça. Essa é uma frase dita por Charles Spurgeon e que cabe muito bem nessa aula quando nós vamos falar a respeito de Jó. Jó tinha suas limitações, tinha as suas fraquezas, Jó tinha os seus defeitos. No entanto, esses defeitos deles, esse defeito de Jó, ele fica como se fosse uma vitrine para demonstrar a graça de Deus revelada na vida de Jó. Então nós vamos dar continuidade e vamos entrar agora no primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto ele diz o seguinte: um homem de caráter irretocável, né? Primeiro tópico 1.1, íntegro, sincero. Isso está lá no versículo de número 1. A gente vamos entender, primeiramente, quando ele vai falar aqui, era um homem de caráter. Jó, apesar de suas limitações, apesar de sua fragilidade como ser humano, era um homem que decidiu viver uma vida de caráter. Mas o que é caráter? Né? O que é caráter? Caráter é o que define uma pessoa, o que ela é de verdade. Né? Caráter define o que a pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. De uma forma bem resumida, caráter a gente pode definir como sendo aquilo que você é quando está só, aquilo que você é quando pensa que ninguém está te vendo. Isso aí pode definir o seu caráter. Nos últimos tempos, nesse século em que vivemos, a tecnologia ela pode muito bem definir o seu caráter, né? Quem você é de verdade. Por exemplo, um seu celular, por exemplo, ele pode mostrar para você que tipo de caráter você tem quando está só, né? Você vai observar isso. Então, o caráter ele vai definir uma pessoa quando ela está só, quando acha que ninguém está observando. Afinal de contas, todo mundo tem caráter, né? Tem alguém que tem um caráter bom e alguém tem um mau caráter, né? Então todos eles têm caráter e eles precisam, uma pessoa que tem um bom caráter, assim como a Bíblia fala de Jó, é preciso que ela reflita a luz de Cristo. É preciso que as pessoas observem e vejam Cristo na vida daquele crente, daquela pessoa que diz ter um bom caráter, que nós vamos ver, como diz a palavra, a árvore é conhecida pelos seus frutos, né? Então também aqui temos o mau caráter, um exemplo do mau caráter. O que é o mau caráter? Define uma pessoa que não merece confiança, né? Que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres, né? Uma pessoa com mau caráter ela é capaz de tudo, né? Uma pessoa que tem um mau caráter ela é capaz de tudo, inclusive de simular boas atitudes. Ou seja, a pessoa já é um mau caráter, mas ela é capaz de se infiltrar e se maquiar, né? Se maquiar, viver uma vida de hipocrisia, né? Ser um hipócrita, a ponto de conseguir simular boas atitudes, boas ações e enganar a muitos, né?
Na realidade, o que vai estar por trás dessa pessoa que se transfigura de crente ou de ovelha é um lobo, né? É um lobo disfarçado de cordeiro, é um lobo disfarçado de cordeiro. Então, íntegro, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, né? Então, veja bem, a palavra íntegro, originária do vocábulo latino, íntegro, significa inteiro, perfeito, exato, completo, imparcial e inatacável, né? A gente observa, lembra-nos também de Natanael, quando Jesus o encontrou, Jesus observou e olhou para ele e disse: está aí um judeu, um homem, em quem não há dolo, ou seja, em quem não há falsidade, em quem não há injustiça, em quem não há mau caratismo nele. Então, lembra muito bem Natanael. A Vulgata Latina, contudo, preferiu usar o termo simples para explicar, para especificar esta virtude de Jó. O vocábulo é encontrado apenas 3 vezes no Antigo Testamento, né? E Jacó, ele é encontrado também em um desses textos, né? Também assim é escrito Gênesis 25 e o versículo de número 27. Porém, no caso de Jacó, quando ele é tratado como um homem íntegro, o vocábulo é usado para caracterizar um homem simples, né? Um homem que vive de simplicidade, é um homem pacato, um homem calmo, no sentido de Jacó, a integridade no sentido de Jacó é nesse aspecto. Aí a gente observa, irmãos, quanta necessidade nós temos de homens que, assim como Jó, né, possuam um caráter íntegro, porque nos últimos tempos a gente pode observar que muitos têm vendido, né, a sua integridade, têm negociado a sua integridade. E muitos são crentes, muitos deles já são crentes e mesmo assim têm vendido a sua integridade. Na igreja, a gente observa que uma pessoa que vendeu a sua integridade, na igreja ele se comporta como um santo homem de Deus, né? Uma santa mulher de Deus. Na sociedade, ele é um demônio, um capeta, alguém que está transfigurado, né? E tenta mais, o pior de tudo é que ele tenta justificar a sua iniquidade, o seu pecado, como sendo e alegando que a sua vida na sociedade não tem nada a ver com a sua vida na igreja, né? No entanto, não é isso que a Bíblia nos adverte, que a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Tanto a vida espiritual quanto a vida social, ela deve estar entrelaçada com o cristianismo, com a vida que nós vivemos em Cristo, né? Esta toma, porém, é estranha, né? Esse ensinamento, esse aprendizado, essa forma, ela é estranha à palavra de Deus, né? O Senhor quer que tenhamos uma postura irrepreensível, né? Deus quer que nós sejamos irrepreensíveis, tanto em público, tanto no trabalho, em casa, na escola, como também na igreja, né? Como na vida espiritual. Tem uma frase de Confúcio, declarou certa vez, ele disse assim: se a integridade ser a integridade é a base de todas as virtudes. Sem ela, ninguém é capaz de exercer nenhuma bondade, né? Tudo não é possível, né? Bondade é possível, nenhuma bondade é possível, né? Então, a gente observa que a integridade ela é essencial para que possamos ter uma vida em Cristo, né? Jó não era um homem sem pecado, longe disso, né? Jó tinha suas falhas e seus defeitos, mas ele tinha um caráter irretocável.
Neste sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários objetivos que descrevem o seu caráter. Primeiro, a gente vamos ver o seguinte: na terra de Uz havia um homem chamado Jó, era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal, ou desviava-se do mal. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Nós vamos dar continuidade aqui, nós vamos ver que o próprio Deus é quem está dando testemunho acerca da integridade de Jó. É Deus que está falando, é Deus que está colocando a par do livro a integridade desse homem de Deus. Vamos passar para o próximo tópico. 1.2 diz que Jó era reto, né? Ele também era um homem reto. Reto aqui, falando do hebraico, é Yazar. Tem o sentido de alguém justo, direito, né? De alguém que exerce a sua justiça. Jó, a Septuaginta, de acordo com o grego, ameptos, possui um sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível, né? Devido ao relativismo moral dos nossos dias, a retidão, que era um substantivo concreto, acabou por se tornar a sua condição gramatical. Hoje não passa de algo abstrato e até utópico, né? Utópico. Houve um tempo em que assim era definido um homem reto, imparcial, justo, direito. Era alguém que moralmente não apresentava qualquer curvatura ou desvio. Então, a gente observa que Jó era também um homem reto, né? Em tudo conformava-se com a justiça divina. Não tinha dois pesos e nem duas medidas. A palavra de Jó era sim, sim, não, não. Então a gente vai observando que Jó, ele era reto, e a Bíblia, como a própria Bíblia fala, Jó era justo, né? Agora, em que sentido a gente observa que Jó era justo, se a própria Bíblia diz que Deus olhou do céu e viu que não havia um justo sequer? Então, essa justiça aqui de Jó é uma justiça na horizontal, é uma justiça para a sociedade. Justiça para a salvação, não. Justiça para a salvação, a própria Bíblia diz, o próprio Deus fala que não há um justo sequer. No entanto, Jó era justo aqui entre a sociedade, procurava viver uma vida íntegra, né, de acordo com a justiça do que era justo no seu conceito. Vamos lá? Outro atributo de Jó. Jó era temente a Deus e se desviava do mal, né? Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desvia-se do mal. Essa palavra em hebraico é sur e tarde. Traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. A gente observa aqui que, nesse sentido aqui, Jó, ele era temente a Deus. Agora, o que nós não podemos colocar esse temor aqui no sentido de dizer que Jó tinha medo de Deus, porque Deus não quer que os seus servos o adorem por medo. Deus quer que os seus servos o adorem por serem livres, né?
por vontade, por desejo, por gratidão. Por isso que Deus, é assim que Deus quer que eu adore. Então Jó também, além de ser um homem temente a Deus, que esse temente a Deus não significa ter medo de Deus, como nós já vimos, Jó, ele desviava-se do mal. Richard Eliene definiu assim: o temor do Senhor, aquele que viu a sua face tem medo de ver as suas costas. Então, esse era o temor de Deus. O que é ser temente a Deus? É dar a Deus o seu devido lugar. É dar a Deus o lugar que ele merece na sua vida. Então, Jó, ele era temente a Deus. É um relacionamento perfeito com Deus, né? É um relacionamento de Jó com o Todo-Poderoso. O patriarca temia a Deus, não porque tivesse medo dele, né? Temia porque ele encontrava a verdadeira felicidade, como poderia viver longe do Senhor. Então Jó temia a Deus não por medo, né? Mas porque ele sabia que em Deus ele tinha suprido, ele era suprido todas as suas necessidades. Então Jó vivia na face de Deus, vivia com uma íntima comunhão com Deus. No entanto, agora, como viver sem esse Deus, sem viver longe do Senhor? Então, é preciso que esse temor esteja no coração de cada crente. Cada crente ele possa observar e ver que é preciso temer ao Senhor, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, né? Como diz lá em Provérbios. E a gente observa que Jó, antes de Salomão, né, ele já vivia esse ensinamento, como está escrito aí na nossa lição. As Escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinava. Provérbios capítulo 3 e o versículo 7. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então a gente já vai observando aqui, irmãos, que Jó ele vivia neste sentido, nesse sentido, desviando-se do mal, no sentido de alguém. E também, irmão, a Septuaginta ele coloca como o sentido de alguém que se desvia do mal, alguém que se desvia do mal e de alguém devotado, devotado ao culto e à adoração a Deus. Agora a gente pode observar que em relação aos nossos cultos, a gente precisa rever como estamos adorando ao Senhor, como estamos servindo a Deus no nosso culto, porque muitas vezes muitos crentes estão sendo ensinados a cultuar, a ir buscar no culto, mas na verdade o sentido de cultuar é levar, prestar o seu culto a Deus, é o sentido de doar-se, de se entregar a Deus, no culto racional. Então hoje a gente observa que muitos estão buscando a Deus com outro sentido, com o sentido de eu vou porque eu vou receber. Na verdade, se Deus nos conceder, claro que a gente vai buscar, vai trazer para casa, a bênção. Mas o sentido de ir ao culto é de prestar, é de entregar o seu culto ao Senhor, visto que é apenas, irmão, 2 horas de culto. E essas 2 horas precisam ser bem usadas, precisam ser bem gastas, porque investimento, o maior investimento que tem é tempo. E Deus investiu tempo em nós. E muitas vezes nós precisamos também investir tempo na nossa vida cristã. Precisamos investir tempo na nossa comunhão com Deus. Temos tempo para tanta coisa, temos tempo para várias outras coisas. E o tempo que deve ser dedicado a Deus é preciso também. Nós damos dízimo de tudo. E por que não o dízimo do tempo? Precisamos dar o dízimo também do nosso tempo. Vamos lá. Segundo tópico, um homem sábio e próspero. Um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que
não, nem são sábias, nem tampouco próspera. Possui conhecimento, mas não entendimento. Riqueza, mas não prosperidade. A gente observa aqui que de onde vinha, né? O primeiro ponto ele diz que Jó era um homem sábio e próspero. Agora, de onde vinha essa sabedoria de Jó? Primeiramente, a gente observa que os atributos que Jó tem, que estão sobre Jó, homem íntegro, sincero, reto, se desviava do mal. Todos esses adjetivos, todos esses aspectos, irmão, é simplesmente porque Jó era temente a Deus. Jó temia ao Senhor. Por que Jó era reto? Porque temia ao Senhor. Por que Jó se desviava do mal? Porque temia ao Senhor. Por que Jó tinha sabedoria? Porque Jó temia ao Senhor. Então, todos esses aspectos aí, a gente vamos ver que estão relacionados à vida íntima que Jó tinha com o Senhor, né? E a gente observa aqui que Jó era um ótimo conselheiro, né? Jó prestava, lhe dava conselhos às pessoas, né? A todo mundo. Né? Há pessoas que são ricas, mas nem tampouco são prósperas, são sábias. Não sabe o que se faz com o dinheiro que ganha, não sabe o que se faz com as riquezas que consegue, que Deus concede a ela, e termina muitas vezes por perderem aquilo que Deus o concedeu, aquilo que Deus permitiu que conseguissem. Né? Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região. Então a gente observa, irmão, que Jó ele se destacava. Primeiro porque a gente vemos aqui três aspectos, e esses aspectos nós vemos que Jó ele era rico, ele era sábio, rico e próspero. Então era tipo uma escada, né? Primeiro ele foi sábio para adquirir a riqueza. Só que a riqueza não mudou Jó. Se a riqueza não mudou ele, então ele tornou-se um homem rico. E logo em seguida tornou-se um homem próspero, né? Ao contrário de muitos, como a própria lição fala, que o dinheiro ele modifica as pessoas, né? Ele transforma as pessoas. Né? Já viu aquela história que do pobre homem rico, né? Ele sendo rico torna-se pobre por falta de temor do Senhor, né? Já viu aquela história do rapaz que construiu, plantou, colheu, colocou-se em cilindros e disse: agora descansa minha alma, porque já podes fartar, já estás farta, né? E a Bíblia diz que o Senhor disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que te tem, e o que tu tens para que servirá. Então, são riquezas que são atribuídas ao próprio homem, né? São riquezas que não é para Deus, não é glorificado nesse tipo de riqueza, né? A gente observa que Jó, além de ser sábio, ele é rico e tornou-se um homem próspero. Vamos ver aqui essa riqueza que era de Jó, a riqueza de Jó. Primeiramente ele diz aqui, ó, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, né, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Vamos ver aqui como era esse patrimônio de Jó. Nas ovelhas, o que é que Jó possuía com as ovelhas? Nas ovelhas, Jó extraía leite, extraía lã, extraía couro e carne, né? Era a matéria-prima que ele tirava ali das ovelhas. Então era tipo um grande fazendeiro. Jó era um grande fazendeiro que tinha a sua mão todos esses o leite, por exemplo, é leite e derivados do leite, né? Tinha lã e derivados da lã, né? Então couro e carne derivados do couro. Então era nesse sentido aqui ia trazer muita riqueza para ele. Ele tinha também o camelo, né? Era 3.000 camelos. 3.000 camelos, vamos dizer aqui que 3.000 camelos. O camelo nessa época era o melhor meio de transporte, por ser uma área desértica
e o camelo ele não passa muito tempo sem precisar de água. Então vamos dizer aqui que Jó tinha 3.000 caminhões, né, para transportar, sua transportadora tinha 3.000 camelos, né? Ele tinha também 500 juntas de boi, né? A junta de boi, o que é que fazia? O boi arava a terra. Vamos dizer aqui, se fosse para os dias de hoje, já tinha 500 tratores para trabalhar, né, arando a terra, preparando a terra para o plantio, né? Então, Jó poderia estar plantando com esse maquinário que ele tinha à sua disposição. Ele tinha 500 jumentas, né? Da jumenta ele poderia extrair o leite, poderia e também a jumenta servia como meio de transporte e ajudava na plantação. O boi arava a terra e a jumenta passava com os grãos para serem semeados, né? E além de ser também um meio de transporte a lugares difíceis, aonde o camelo não poderia ir, a jumenta conseguia chegar, né? Então a gente já vai observando que era algo que deixava Jó em uma posição muito bem segura, né? Uma posição de um homem rico naquela região, a ponto da Bíblia dizer que era o homem mais rico daquele setor, daquele lugar. 2.2, um homem próspero, né? O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. Ele era casado e tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó capítulo de número 1 e o versículo de número 2. Agora aqui, irmãos, a gente vai observar aqui uma coisa. Que a lição e a própria Bíblia, quando vai falar de Jó em riqueza, ele vai falar de boi, ele vai falar de camelo, ele vai falar de ovelha. Agora, quando vai falar de prosperidade, que é um nível, biblicamente falando, é um nível superior à riqueza, ele vai atribuir a que essa prosperidade? Em que Jó era próspero? Por que Jó era próspero? Não por causa do boi, não por causa da sua riqueza. Mas sim, olha só o que a lição vai dizer. O homem de Uz não era apenas rico, mas, sobretudo, próspero. O texto sagrado destaca que além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Este, para os padrões da época, possuía uma família com o formato ideal, né? Então a gente vai observar aqui que a prosperidade ela está correlacionada com a família, né? Ou seja, a família é o nível mais alto de prosperidade que o ser humano pode alcançar nesta terra, né? Porque a família é a base, a família é o sustento que é o que impulsiona, né? É o que impulsiona o homem a levantar todo dia e sair para o trabalho e lutar pelo pão de cada dia. É por causa da família, né? É por causa da família que vale a pena, que nos impulsiona a sair para trabalhar a cada dia. A gente observa ainda, irmãos, que muitas vezes tem crente que ele pensa que fazer a obra de Deus é principalmente estar na igreja, né? E não é. Fazer a obra de Deus é bom, mas a igreja ela começa com a sua família. A igreja ela é formada por famílias, né? Não, você não pode cobrir um lado e negligenciar o outro. Não se pode negligenciar a parte familiar. É preciso também que se dê atenção. Você vai observar aí que Jó estava continuamente sacrificando pelos seus filhos. Jó era um pai presente, né? Não basta ser pai, tem que estar presente, né? Ser amigo dos filhos, saber a necessidade, o que é que está acontecendo, ser um pai presente. Tem muitos lares aí destruídos porque os pais são ausentes, né? Os pais são ausentes.
Então a mãe ela fica com a obrigação, pela ausência do pai, de fazer o papel de mãe e de pai, né? E isso é prejudicial para a família, visto que a presença do pai ele é importantíssimo para o crescimento e o bem-estar da família, né? Vamos ao próximo ponto, 2.3. A prosperidade de Jó baseada no ser. Prosperidade de Jó baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, seu Deus. Né? É esse que eu estou falando, eu acabei de falar sobre isso. É preciso que o lugar da família esteja protegido, né? O lugar da família esteja no lugar certo. Jó baseava a prosperidade de Jó não era baseada no que ele tinha, mas no que ele era, né? Muitas vezes tem um adágio popular aplicado na vida secular que diz cada um só vale o que tem. Isso para crente não vale. Esse adágio aí para crente ele não vale. Cada um só vale o que tem. Isso é dito lá no mundo, né, onde as pessoas julgam os outros pelo que ela tem, não pelo que ela é, né? Então, para o cristão, ele deve ser essa prosperidade, ela deve ser refletida naquilo que você é e não naquilo que você tem, né? É visto que muitas vezes, até mesmo para se chegar na igreja, para ser bem recepcionado, muitas vezes varia, essa recepção ela vai variar de acordo com o que você chega. Se você chega num carro novo, bonito, muitas vezes você é bem melhor recebido do que quem chega de bicicleta, ou quem chega a pé, pelo menos, né? Então, a gente precisa rever esse conceito. Não é para a igreja, não vale o ter, mas vale o ser, né? Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser, né? Então é isso que nós estamos vendo, que é preciso que a gente tenha, essa consciência de que o mais importante é o que nós somos e não aquilo que temos, né? Então vamos dar para o próximo slide. Terceiro e último ponto, o homem de profunda piedade pessoal, um homem dedicado à família, né? O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam, a comerem e a beberem com eles. Então a gente já vai observando aqui que era uma família harmoniosa, né? Era uma família que era um ambiente descrito nessa passagem do livro de Jó, que era uma família que vivia em harmonia, que viviam de forma feliz, né? Eles estavam festejando a vida, né? E Jó presente, e Jó ali sabendo o que estava acontecendo, vendo o que estava acontecendo entre os seus filhos, né? Entre os seus filhos, ao contrário de muitos pais de família que hoje a primeira coisa que se faz quando uma criança começa a perguntar, a indagar os pais, coloca logo um celular na mão dele. Tome aqui um celular, vá brincar e me esqueça, né? Quando na verdade é preciso dar atenção para os filhos, né? É muito importante que o pai esteja presente, não troque, né? Não troque a atenção do seu filho por um jornal, não troque a atenção do seu filho por uma leitura,
né? Antes quer ler, leia com ele, né? Assista com ele, né? Faça as coisas com seu filho, mostre que você está ali presente, seja amigo. Eu costumo dizer que é necessário que nós sejamos amigos dos filhos. Por quê? Porque a um amigo o filho se abre, a um amigo o filho conta os seus segredos, a um pai nem tanto, né? Porque ele tem medo de ser reprimido, mas a um amigo ele conta. Então seja mais amigo de seu filho, né? É preciso, a gente observa, irmãos, que é preciso ter equilíbrio, né? É preciso ter equilíbrio nas ações que a gente correlaciona entre Deus, a obra e a família. Não pode uma coisa negligenciar a outra, né? Vamos para o 3.2, diz o seguinte: um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Isso é o que está escrito em Jó capítulo 1 e o versículo 5 diz assim: terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó, né? A gente vai vendo aqui, irmãos, vai observando aqui, primeiro, que Jó era um exemplo para os filhos, né? Jó era um exemplo para os filhos. Jó não era apenas um pai que ficava distante, né? Que ficava distante, mas era um pai presente. E nós vemos aqui algumas coisas que Jó fazia, né? Veja bem, mesmo nos momentos de dificuldade, de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus, né? Ele sempre mantinha os seus olhos em Deus. A gente observa aqui, irmão, o seguinte, que Jó, ele, apesar de toda a luta, de toda a dificuldade, de toda a provação que ele passou, ele mantinha, né? Ele mantinha os seus olhos em Deus, né? Ele mantinha os seus olhos em Deus. E a gente vê que mesmo nesse período de luta, de sofrimento, né, ele continuou sendo dedicado a Deus e dedicado à sua família, né? Dedicado à sua família, com os olhos sempre voltados para Deus. É nesse momento, irmãos, que nós devemos estar com os olhos voltados para Deus. É nos momentos mais difíceis, né? Nos momentos mais sombrios da nossa vida, é que devemos estar com os olhos direcionados a Deus, porque, como a própria palavra diz, é de lá, é de Deus que vem o nosso socorro, né? Porque muitos não querem mais sofrer e ser crente quando tudo está dando certo, quando tudo vai bem, é muito bom, né? Agora, ser crente na dificuldade, na luta, na provação, aí é onde está o problema, né? Mas, na verdade, é preciso que a gente esteja atento a isso e precisamos aprender com Jó, né? Aprender com Jó neste sentido, a ser crente, mais confiantes em Deus. Né? Terceiro e último ponto diz assim: um homem de vida consagrada. Né? A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com seus filhos. Irmãos, é algo muito interessante aqui o que nós vamos ver agora, porque nesse sentido aqui traz um aprendizado muito grande para nós, né? Traz um aprendizado muito grande para os cristãos. Olha só como Jó tratava os seus filhos, né? Jó era um homem que estava presente, né? Vamos aprender aqui com Jó. Veja bem, primeiro ponto, o que é que Jó fazia? Jó orava pelos filhos. Agora não era um tipo de oração de 2 minutos, não era um tipo de oração de
Deus te acompanhe. Não, era dobrar o joelho e apresentar os filhos a Deus, né? E isso deve ser prática constante na vida do cristão, né? Daquele cristão que tem filho, que deve apresentar o seu filho a Deus. Olha só mais, Jó os santificava, né? Jó orava com eles, né? Jó incentivava que eles buscassem a presença de Deus cotidianamente. Jó levantava de madrugada. Que lição, irmãos! Quantas vezes nós nos levantamos de madrugada, impomos as mãos sobre os filhos e consagramos eles ao Senhor, oramos por eles. Quantas vezes fazemos isso? A lição vai mostrar para nós o quanto estamos em falta neste sentido, né? Jó oferecia holocausto, ou seja, Jó sacrificava, fazia um sacrifício pelos seus filhos, né? O holocausto aqui é um tipo de sacrifício que ele queimava a oferta por completo, né? Com a ovelha, qualquer que fosse a oferta ali, ele queimava ela por completo, né? Então, precisamos também sacrificar pelos nossos filhos, né? E o quinto ponto aqui, ele diz, assim fazia Jó continuamente, né? Não era apenas uma vez, não era uma vez nem duas, mas todo dia, vamos por assim dizer, precisamos fazer isso. Todo dia precisamos estar orando pelos nossos filhos, precisamos estar levantando pela madrugada e consagrando eles ao Senhor, né? Continuamente precisamos fazer isso. Vamos agora à nossa conclusão. Destacamos três aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. Jó era assim, reto, temente a Deus e desviava-se do mal, né? Então tá aí, meus irmãos, o nosso comentário acerca desta lição, né? E então nós vamos ver muito mais à frente nas nossas próximas lições. A próxima lição que ela vai tratar para nós é Jó e a realidade de Satanás. Este é o tema para a próxima semana, né? Que Deus em Cristo possa abençoar. Eu peço a você aí que se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixa aí o seu like. Se você gostou, se não gostou também pode deixar aí o dislike, fique à vontade, mas que faça alguma coisa, né? Se expresse, porque afinal você se expressando nos dá incentivo para continuarmos com esse trabalho. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Fique com Deus.